É, Vocês podem ir levantando a mão, pode parar e perguntar conforme for passando, acho que fica mais interessante do que às vezes guardar a resposta. Então, pode ir parando caso tenha algum problema, alguma dúvida, alguma coisa, acho que fica mais interessante desse jeito, tá bom? Vou começar aqui pelo coração da bateria, digamos assim, né? A parte do criador. É, a primeira alteração significativa que a gente teve no criador é a parte da sugestão de blocos, né? É uma coisa que a gente tinha antigamente na plataforma. Quando a gente alterou para essa nova plataforma, acabou que essa primeira versão veio sem, e a gente percebeu que muita gente sentiu falta e tudo mais, então a gente trabalhou para colocar essa sugestão, né? Vocês podem olhar que agora no canto inferior direito a gente tem um personalizar editor aqui, né? Então clicando nesse carinha a gente vai ter os estilos dos atalhos, né, que a gente chama. O padrão sempre vai ser esse carinha, um formato de menu muito parecido com o que a gente tinha antigamente. E a gente vai ter mais dois formatos, né? O formato em espécie de árvore, e um formato geral mais minimalista, né? Isso aqui vai depender do usuário, ele vai poder escolher aqui o que ele quiser e salvar o estilo. O que que seria esse atalho, né? Toda vez agora que a gente puxar uma ligação e soltar, a gente vai ter o menuzinho aqui, né? Então a gente vai conseguir fazer uma ligação de bloco de um jeito mais rápido, como era antigamente. Enfim, escolhendo aqui o tipo diferente e salvando, ele vai, quando ser alterado aqui, trocar aquele estilo, né? Então eu vou poder ter, enfim, o estilo que eu achar melhor dentro ali do que eu acho mais interessante. E, enfim, a gente consegue aqui achar, clicar no que a gente quer e ele já vai criar, né? Isso a gente já tinha antigamente. Enfim, não teve, a gente viu que fez bastante falta, né, pro pessoal e a gente trabalhou para inserir esse carinha. É, a parte de variáveis, a gente teve bastante alteração, né? A primeira alteração delas, que foi bastante pedida, é a questão do valor da variável, né? Antigamente a gente poderia ter um limite só de 50 caracteres para essa variável. Então tudo que o usuário queria guardar aqui teria que ter 50 caracteres, né? Quando a variável era criada diretamente, né? Não quando ela era povoada dentro do sistema, mas quando ela era criada eu só conseguia colocar 50. E a gente alterou esse limite para 200 caracteres, por enfim, a gente viu ali que precisava aumentar, porque em alguns casos os 50 caracteres às vezes eles não são o suficiente, né? O que a gente também alterou na parte de variáveis é a questão da variável debot. E aqui a gente até tem um pinzinho aqui, né, para explicar basicamente o que é uma variável de bot. Mas uma variável de bot, basicamente, ela não vai ser igual às outras variáveis que a gente tem, que é do sistema, né? Que é da sessão ali que a gente chama. Que é eu pedir, sei lá, um nome para o usuário e cada usuário vai dar um nome diferente, por exemplo. Isso são variáveis que a gente tem hoje padrão do sistema. Então, ali dentro de cada sessão, cada usuário tem um nome diferente e tudo mais. O que seria a variável debot? Digamos que ali dentro do meu sistema, eu preciso de uma variável de um token de acesso, alguma coisa, uma senha, alguma coisa que ela vai ficar se alterando. Enfim, sempre que a primeira pessoa do dia entrar na plataforma, eu tenho que alterar aquele token. Só que eu tenho que usar ele para todas as chamadas, né? Não só para aquele cliente. Antigamente a gente precisava fazer isso toda sessão, né? Então, toda sessão que o usuário entrava, eu tinha que alterar aquele token e usar um token novo, por exemplo. Agora não, agora a gente vai ter essa variável do bot. Quando essa variável ela vai ser a mesma para todas as sessões. Então, se eu tenho, por exemplo, esse token de acesso, alguma coisa nesse sentido, e eu altero ela em uma sessão, quando eu usar isso na outra sessão, ela já vai estar alterada. Então, por exemplo, eu tenho ali um token de acesso, e ele expira em 24 horas, por exemplo.
O primeiro cliente que entrar depois das 24 horas, ele vai alterar aquele valor, ele vai criar essa nova variável, esse novo valor de variável. Assim que isso acontecer, eu consigo usar isso em todas as minhas outras sessões, sem precisar eu toda sessão atualizar aquela variável. Para a gente criar essa variável, é só aqui no tipo da variável a gente selecionar. Ela sempre vem com bot ponto, né? Então toda variável que tiver bot ponto, eu sei que ela é uma variável de bot, né? Uma variável que pode ser alterada por todas as sessões. É, Enfim, aqui eu posso botar o nome que eu quiser e o valor padrão que eu quiser, caso eu precise. Eu posso tanto converter uma quanto eu criar uma variável nova com bot, né? E daí ela já vem bot ponto e eu posso botar aqui o nome que eu quiser, né? Nome da variável, por exemplo. E eu posso criar, enfim, essa variável. Assim que eu crio, ele vai falar que é uma variável de bot, né? Eu não consigo reverter ela depois. Assim que eu crio uma variável de bot, ela vai ser para sempre uma variável de bot. Então, toda vez que eu criar aqui, ela vai estar aqui na variáveis com o bot ponto e o nome. E eu não vou poder alterar essa variável aqui, né? É, Ainda dentro das variáveis, a gente tem a parte das variáveis de seção, né? Então a gente vai ter a parte, na verdade, as variáveis globais, né? Hoje a gente tem uma listagem de variáveis, uma listagem de variáveis globais aqui que são padrão, né? Então a gente tem o número de contato do usuário, a primeira mensagem, o canal, enfim, algumas várias aqui variáveis globais. As variáveis globais elas são acessadas inteiramente, né, diretamente, elas não precisam de uma criação diretamente, né, então elas não aparecem no menu de criação, porque elas já são variáveis criadas automaticamente pelo sistema. E a gente agora consegue, por exemplo, o nome do cliente do WhatsApp, por exemplo. Então a gente tem o contact name aqui, que é um pouco diferente. Agora a gente vai ter o contact number e o contact name, ou seja, se eu tiver no WhatsApp, por exemplo, eu consigo, além de pegar o número do cliente, eu pegar o nome dele do WhatsApp, né? Então eu não preciso daquela famosa pergunta de qual é o seu nome, por exemplo. Eu consigo pegar isso diretamente pelo WhatsApp. É, Dentro da parte dos blocos, a gente tem alteração em duas integrações. A primeira seria a integração do ChatGPT, né? Qual que é a novidade aqui do ChatGPT, né? A gente tem duas principais novidades, né? A primeira é a adição dos templates. Aqui a gente vai começar a adicionar os templates aqui, onde, enfim, cada semana que for passando, a gente vai estudar ali as necessidades do pessoal e a gente vai adicionar prompts padrões, né? Então, por exemplo, caso eu queira pedir para o ChatGPT formatar um texto, é, e eu, e eu não quero escrever o prompt ali, eu não sei muito bem trabalhar com isso, a gente vai adicionar templates ali para, enfim, formatação de texto, e alguns outros exemplos. A gente ainda está estudando ali os melhores exemplos para adicionar na plataforma. E a gente vai adicionar isso. Então, assim que clicar ali no template, ele vai escrever o prompt para mim automático. Eu posso alterar esse prompt caso eu precise, né? Então, ele deu ali, formate o texto como se fosse um atendente de telemarketing, por exemplo. E eu não quero um atendente de telemarketing, eu quero outra coisa. Eu posso alterar também esse texto, mas ele já vai me dar um respaldo, né? Ele vai me dar um exemplo com bastante informação do que eu quero dentro daquele prompt, sem eu precisar escrever tudo do zero, né? É, essa é uma das partes. A outra vai ser a parte de economia de tokens. O que que seria a economia de tokens? E também ele tem aqui um, um balãozinho para explicar, né? A economia de tokens, ela é basicamente a parte
de eu poder fazer deixa eu ver se eu acho que eu tenho um bot aqui com a configuração aqui do GPT. Eu consigo mostrar mais certinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Deixa eu alterar. A economia de tokens, ela só pode ser usada quando eu não tenho uma variável dentro do meu prompt, né? E, e o porquê disso. A economia de tokens, ela vai ser utilizada em momentos que a gente quer fazer chamadas iguais, basicamente, né? Então, eu tenho ali uma chamada onde eu quero que sempre seja o mesmo prompt que vai ser inserido, né? Então, um exemplo padrão, dê um oi, por exemplo. Em vez de eu querer fazer essa chamada em todas as vezes que o cliente entrar na plataforma, entrar ali na sessão que ele tiver, o que vai gastar bastante do meu plano, digamos assim, do chat GPT, a parte de economia de tokens, o que que ela vai me dar? Ela vai me dar uma quantidade de respostas que eu quero, e a frequência de atualização. O que que seria isso? Né? Eu posso até clicar aqui, né? É, O que que seria isso aqui? Ele vai pegar, aqui, por exemplo, eu coloquei que eu quero 5 respostas, eu quero que ele seja atualizado diariamente. O que que seria isso? Toda vez que o cliente entrar dentro das 24 horas, né? Então, como eu quero diariamente, dentro das 24 horas, e aqui vai estar o horário da última a atualização, né? Dentro desse horário, o ChatGPT só vai usar essas 5 respostas. Então ele vai aleatoriamente escolher uma dessas 5 respostas. Como eu criei um prompt bem simples, ele fez quase tudo igual, mas basicamente ele vai pegar uma dessas 5 respostas e mandar para o cliente. Isso vai fazer eu economizar os tokens, porque em vez de eu fazer toda vez que o cliente entrar passar por esse bloco, eu fazer uma chamada, ele vai fazer uma chamada por dia e eu vou conseguir usar essa resposta da chamada é, ali dentro de 24 horas. Enfim, né? Aqui a gente tem alguns diariamente, a cada 7 dias, 15 dias e 30 dias, né? Então, dentro desse período, eu vou conseguir usar essas mesmas respostas, né? Sem precisar ficar gastando muito do meu plano do chat GPT, enfim, precisar gastar muito token e tudo mais, né? Então, aqui a gente faz essa economia e vai ser, enfim, para quem precisa ali de uma coisa rápida ali do chat GPT, é muito mais simples, né? A gente vai ter a parte tanto do preview quanto de produção. Eu consigo mudar, por exemplo, as respostas, né? Então eu posso ficar gerando respostas novas. E aqui eu consigo ver o que não está publicado ainda e o que está publicado, né? Então eu consigo ver o que está publicado lá para o dia que eu precisar, enfim, eu entro no bot, vejo que em produção tem umas respostas que eu não gostei muito. Eu posso gerar as respostas direto para produção e aquilo ali vai começar a funcionar, né, a partir dali. É, Então, basicamente é isso, né? Toda vez que ele passar essas 24 horas, o primeiro cliente que entrar no bot vai refazer essas respostas automáticas, né? Caso eu não queira as respostas automáticas, eu posso vir aqui e gerar as respostas de novo, né? E aí ele vai ficar gerando as respostas toda vez diferentes. O prompt ele não pode ter é, variáveis, porque como essas respostas elas precisam, o prompt ele precisa ser igual para todos, né? Se tivesse alguma variável ia ser complicado, porque eu não ia conseguir usar aquela variável em outras chamadas, né? Então por isso a gente optou por não deixar, né? Toda vez que, enfim, eu quero que formate um texto do usuário, por exemplo, eu não vou poder economizar os tokens nesse caso, porque como cada usuário pode mandar um texto diferente, eu não posso economizar porque eu não conseguiria usar a mesma resposta para todos. Então a economia ela vai ser usada para respostas genéricas, onde, enfim, eu quero dar uma informação,
eu quero falar uma frase, algo nesse sentido que pode ser igual para todos os usuários, né? E um outro cara que a gente alterou também na parte das integrações é a VTEX. A primeira coisa que foi alterada, a gente adicionou os dois campos aqui, né? Então, o campo de política comercial, para quem trabalha com a VTEX, entende o que que é, né? Lá dentro da VTEX a gente tem um campo que a gente pode mudar as políticas e tudo mais. Isso antes não era possível na plataforma, então quem tinha mais de uma política dentro da VTEX sofria um pouco para usar a bateria, então a gente adicionou esse campo aqui, onde a gente consegue adicionar essa política comercial e utilizar, enfim, diferentes políticas, né? E também a variável do carrinho vazio. Antes era um valor padrão. A gente viu que alguns clientes eles queriam alterar essa frase e tudo mais. Então a gente acabou por optar por deixar essa frase para o usuário mesmo escolher, né? Então o usuário ele pode alterar essa frase do jeito que ele quiser. O padrão da frase já vem, então não é obrigado a colocar um valor, né? Pode deixar o padrão, mas o usuário agora também pode alterar esse valor por conta própria, né? Uma das outras coisas que a gente colocou seria um tutorialzinho do que seriam os dados aqui de integração, né? Então aqui a gente tem. Deixa eu até dar um zoom para ficar um pouquinho maior. Aqui a gente tem basicamente as principais variáveis dentro da bateria da VTEX, né? Então, variáveis que a gente quer, que normalmente os clientes utilizam. A gente não tinha isso listado, então normalmente os clientes eles vinham perguntar para a gente tinha que tirar essa dúvida com eles. A gente achou interessante colocar isso aqui. Já tem pelo menos essa tabelinha. Não é todos os dados, né? Alguns dados a gente optou por não deixar aqui até para povoar um pouco menos essa parte, né? Tem dados que vai ser muito específico para algum usuário ou afim. Então a gente optou só por deixar os principais que são mais utilizados mesmo. Basicamente o nome do produto, a descrição do produto, a imagem, caso ele tenha, o preço que ele tem dentro da plataforma e o ID dele da plataforma, que é utilizado para algumas outras situações, né? Então, basicamente, e os itens do carrinho, né? Então, basicamente, esses são as principais variáveis. Com essas variáveis, a gente consegue montar 99% dos fluxos pré-definidos ali de VTEX. Então, é tranquilo. Dentro da parte da VTEX mesmo, a gente adicionou o novo bloco, que seria o buscar produto. Ele vai funcionar como se fosse um, um search mesmo de produtos ali, né? Ele é um bloco um pouquinho grande, né? Pelo fato da complexidade dele, mas eu vou explicar certinho, né? O buscar produto, basicamente, é a parte aquele campo de busca que a gente tem em todos os sites de lojas que a gente visita, né? Normalmente, quando a gente visita uma Magazine Luiza, por exemplo, a gente muito dificilmente vai lá é, ir lá pelo menu, né? A gente normalmente vai digitar, sei lá, geladeira, e vai digitar geladeira e dar um enter. A gente trouxe isso para dentro da bateria, né? Então, o cliente, ele, em vez de ele precisar ir lá, colocar, entrar no tópico que ele quer, bonitinho e tudo mais, ele vai poder digitar. Então, ele vai poder, por exemplo, digitar, caso eu venda geladeiras, ele vai poder digitar um geladeira e o bot ele vai trazer todos os produtos que tem aquele nome dentro da minha VTEX, né? Da minha loja. Então, pode ser característica, pode ser qualquer coisa que tenha ali dentro do nome ou da descrição do produto, eu consigo buscar isso, né? E esse bloco ele vai funcionar em dois steps, né? De duas formas. A primeira é a parte da busca. Então, eu vou botar primeiro a mensagem que o cliente vai querer, né? Então, aqui, é, digite, digite o que você procura, por exemplo. Essa é a primeira mensagem, vai aparecer ali, o cliente ele vai poder digitar. Eu vou ter o erro de validação, caso, enfim, o cliente queira enviar um link, uma imagem, um áudio, algo nesse sentido. E eu vou ter o resultado da busca, né? O que seria o resultado da busca?
toda vez que o cliente ele for pesquisar algo, geladeira, por exemplo, eu vou poder ter vários produtos com o mesmo nome, né? Enfim, vários tipos de geladeira, vários acessórios de geladeira, algo nesse sentido. E aqui eu vou definir para ele o que que eu quero nesse título de retorno, ou seja, o que que eu quero mostrar. Então aqui já vem com o padrão, né? Encontrei os produtos abaixo, ele vai vir a listagem dos produtos e eu vou ter a paginação. A gente optou por não deixar todos os produtos em um mesmo menu, né? Porque a gente não sabe quantos produtos o cliente tem cadastrado. É, então, por exemplo, o cliente ele pode ter em geladeira 5 produtos, mas quando ele for botar micro-ondas, ele ter 32, por exemplo. E se eu mostrar 32 produtos de uma vez só para o usuário, vai assustar, vai ficar estranho, o usuário não vai entender muito, então a gente optou por deixar os 5 primeiros produtos e a gente vai ter a próxima página sempre para fazer aquela navegação, né? Como se fosse uma lojinha mesmo, né? A gente vai ter ali os 5 produtos e vai poder ficar transicionando entre uma página ou outra para tentar selecionar, enfim, achar o produto que a gente quer ali dentro. E também o erro de validação, caso o cliente coloque um número que não existe, né? Um 10, 8, algum número ali que não tenha na listagem, tentar botar uma imagem ou algo ali que não consiga selecionar o produto, ele também vai dar esse erro de validação. E dentro da parte da busca, tanto da busca de produtos, quanto da parte que antigamente era da listagem do catálogo, né? A gente vai ter a parte do comportamento da seleção. O que que seria isso? Eu consigo informar aqui, né? Eu consigo adicionar esse carinha, ativar esse carinha para ele já me mostrar o nome do produto, a imagem e uma descrição rápida do produto. Antes a gente tinha que fazer isso na mão, alguns clientes tinham uma dificuldade para fazer isso, era meio chatinho. A gente optou por deixar isso diretamente dentro do bloco, né? Então a gente pode só adicionar aqui e aí ele já vai, quando eu selecionar o produto, ele já vai me mostrar o nome, já vai me mostrar a imagem, já vai me mostrar a descrição bonitinha, sem eu precisar colocar isso no fluxo até para a parte do fluxo em si ficar mais organizado, né? Então, aqui adicionando esse carinha, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso, enfim, ligar esse bloco em outro carinha e eu já sei que ele vai mostrar, vai ficar bonitinho. É, Também dentro do criador, a gente fez a parte de mover blocos para um grupo, né? Então, era um problema que a gente tinha, que vários clientes já tinham relatado para a gente, e a gente trabalhou bastante nisso, né? Então, por exemplo, eu tenho esse fluxo e eu montei esse fluxo errado, por exemplo, né? Eu montei esse fluxo, né? O grupo está vazio, eu acabei de criar. Mas eu montei esse fluxo e depois eu descobri que ele deveria, enfim, ele ficaria mais interessante, mais bem organizado se ele fosse dentro de um grupo, né? Eu posso selecionar os blocos. Assim que eu selecionar, ele vai aparecer essa opção aqui, né, de mover para. Se eu clicar nela, ele já vai me dar um aviso. Importante, essa ação não vai poder ser desfeita, né? Toda vez que eu jogo um fluxo para dentro de um grupo, eu não vou poder tirar ele lá de dentro, né? Então ele vai ficar lá. E eu consigo selecionar o bloco de destino, né? No caso aqui, grupo um, por exemplo. E eu posso confirmar. Ele vai carregar e ele vai inserir aquele fluxo dentro do bloco de grupo. Então, se eu entrar dentro aqui do bloco de grupo, ele vai estar com o fluxo aqui criado, aqui dentro. Eu posso fazer isso também arrastando, né? Então, por exemplo, eu queria um fluxozinho menor, deixa eu fazer um menorzinho aqui só para. Eu posso fazer isso arrastando, né? Então eu posso arrastar, e aí quando eu colocar em cima de um bloco de grupo, eu posso fazer a confirmação aqui dele, né? Eu não vou fazer aqui. E também mover ele para dentro do grupo. Ou também eu posso criar um grupo a partir, né? Então, se eu botar aqui grupo 2, por exemplo, ele pede para mim criar o grupo. E quando eu confirmo esse cara,
Ele pega a seleção de onde eu tô, né? Então ele pega todos os blocos que eu selecionei. Ele vai pegar sempre o bloco que tiver mais à esquerda e mais acima, para ele jogar esse grupo sempre para essa posição. E eu consigo criar o grupo diretamente com aqueles dois bloquinhos criados, né? Isso é interessante para quem quer o fluxo mais organizado, né? Antes a gente tinha esse problema de o pessoal que tinha um fluxo, às vezes, que, enfim, ficou muito grande por algum motivo, foi alterando ali, a gente não conseguia fazer isso, a gente tinha que passar isso na mão e, às vezes, né, o fluxo é muito grande, demora muito. É, Então, a gente precisou fazer isso. É bem interessante, tem essas duas maneiras que a gente pode fazer. É, Enfim, o que for melhor para o usuário, ele pode optar por fazer, né? Tanto arrastando quanto clicando ali diretamente no botão. A gente tem também. Deixa eu voltar naquele outro botzinho para mostrar que vai ficar melhor. Na parte de testar, a gente vai ter o acompanhamento da navegação do fluxo. O que seria isso? Quando eu adiciono esse cara aqui e eu clico, ele vai fazer o acompanhamento, né? Então, onde o fluxo estiver, ele vai ficar indo e voltando aqui, né? Então, ó, ele vai e volta. Era um problema que a gente tinha de alguns usuários que às vezes iam testar, enfim, um bot, o bot parava em algum lugar e eles, enfim, até achar aquele bloco e tudo mais, era uma complicação. Às vezes tinha que pesquisar e tinha que ir longe e tudo mais, dependendo do tamanho do fluxo da pessoa. A gente optou por deixar essa opção aqui, né? Essa opção, obviamente, ela só vai funcionar dentro do criador, né? Então, se eu tentar testar fora, por exemplo, eu nem tenho a opção marcada aqui. Ela vai funcionar só aqui dentro. E em caso de blocos de menu, é, ele não vai. Em blocos de menu, não, em blocos de grupo, desculpa. Em blocos de grupo, ele vai ficar parado no grupo até ele sair daquele grupo, né? Como eu não consigo entrar dentro do grupo sem atualizar a página, ele vai ficar só dentro do bloco de grupo e quando, enfim, se ele precisar sair daquele bloco de grupo, aí sim ele vai voltar para a página inicial do criador e vai ficar andando pelo fluxo, né? Então, é um jeito bem simples de mostrar para o cliente onde ele está, né? De mostrar aqui para o usuário que estiver entrando e mexendo na plataforma, porque é um jeito interessante de eu conseguir realmente acompanhar o meu fluxo. Dentro da parte de inteligência artificial, a gente também teve alteração. Então, agora aqui dentro da IA, quando eu vou criar uma IA, né, por exemplo, que eu venho aqui e eu vou ativar, eu consigo utilizar uma IA que já existe dentro da minha conta, né? Por exemplo, eu tenho um bot que já tem uma IA bem consolidada e eu queria utilizar essa IA para outros bots, né? A minha empresa trabalha com as mesmas coisas, aquela IA já está treinada, eu consigo utilizá-la de outro jeito, né? Então é só eu ativar aqui. Assim que eu ativar aqui, ele vai me listar os bots, né? Aqui são os nomes dos bots que eu tenho e eu posso selecionar o nome do bot que eu quero e ligar e ativar, né? Aqui ele vai falar a mesma coisa, com o provedor conectado, eu não vou poder alterar e tudo mais. E aqui, quando eu vier para a parte aqui do provedor, ele vai me dizer que ele é uma IA compartilhada. Então, eu posso, né, ele vai me dar essa ideia de que aquela IA não é somente daquele bot, ela é compartilhada. As alterações eu posso fazer tanto pelo bot original quanto pelo bot que foi clonado, digamos assim, né? Então eu não preciso, nesse caso aqui, eu não precisaria ir no bot exemplo IA 2.0 para alterar. Eu posso entrar aqui, por exemplo, nas intenções e ele vai estar todas as intenções aqui. Então eu consigo editar. Só que uma coisa, né, que tem que ser salientada é que como esse bot ele está vinculado àquela IA, então o que que acontece? Todas as alterações que eu fizer nessa IA vão para outra IA. Então não é uma cópia de IA, né?
Ela é um link de inteligência. Então aquele bot ele vai começar a entender a mesma inteligência do outro, só que se for alterado aqui, também vai ser alterado no outro e vice-versa, né? Ele vai começar a conversar com aquela inteligência, ele vai poder fazer as alterações necessárias, né? E basicamente é isso, eu consigo mexer em tudo que a outra inteligência tem. Obviamente só não as condições, né? Cada condição vai ser respeitada pelo seu próprio bot, mas intenções e entidades e a parte do aprimoramento eu também consigo mexer e alterar sem problema nenhum. Na parte de canais, a gente adicionou o canal do Instagram, né? Então a gente tem agora um passo a passo mais bem consolidado aqui do que seria a ativação do canal do Instagram. Alguns clientes vieram para a gente falar que estava um pouco confuso, às vezes dava um erro e tudo mais. A gente deu uma organizada melhor nessas informações. Então agora tudo que a gente tem aqui tem todos os links e tudo mais, ficou um pouco mais simples de ser alterado. É, Deixa eu ver. Acho que de bateria em si é isso. Uma coisa que a gente não vai conseguir mostrar, mas é interessante ser falada, é que a gente lançou a primeira versão da nossa biblioteca da bateria, né, de React Native, que a gente chama, que é para a parte ali de mobile. A gente lançou essa primeira versão, já está sendo testada, já está disponível. Para, enfim, quem quiser adicionar ali no projeto, se precisar, a gente já tem essa parte também. E a gente teve o lançamento do novo full screen da bateria, né? Que seria este carinha aqui. Para quem conhecia o antigo, ele era um pouco menos bonito, digamos assim. Que está mais interessante, está mais bonitinho. Ele também já foi lançado, já está disponível, já para ser utilizado, né? Ele ficou nesse formato de chat mesmo, e tudo mais. E, e é isso. Das alterações mais interessantes para vocês, acho que é isso. Teve algumas outras correções e tudo mais, mas não vão afetar, acho que diretamente a vida, então acho que não é muito interessante a gente falar. Foi correções de umas coisas ou outras. Esses são os pontos mais visuais e mais interessantes que a gente separou. Foi bastante coisa, então, se alguém precisar tirar alguma dúvida, algo a mais, a gente tem aí um tempinho, caso, enfim, queiram que eu explique algo de novo ou algo nesse sentido. Acho que é legal deixar esse tempinho. Mas esses são os principais pontos ali que a gente veio trabalhando nos últimos tempos. Pode falar, Rodrigo. Opa, tudo bem, cara? Parabéns aí pelo, pela apresentação, pelo desenvolvimento seu do time. É, uma dúvida ali, tu mostrou que quando a gente cria dentro do fluxo um grupo e coloca aqueles blocos dentro do grupo, não é possível remover. Por exemplo, mas se eu precisar acrescentar novas informações ali dentro daquele grupo, é possível? Digamos, Isso. porque num O exemplo hipotético, né, grupo. eu posso ter esquecido de colocar coisas ali e eu ir incrementando conforme eu for evoluindo no meu fluxo, pode ser? Você pode remover deletando o bloco, né? Você não vai conseguir tirar o Ah, tá. bloco do grupo lá, esse que é Eu o vou, ponto. eu vou poder, eu vou poder deletar o bloco, caso eu precise, mas aquele bloco de grupo ele vai funcionar como um bloco padrão da bateria. Então, é só a parte mesmo da criação dele que vai ser mais diferenciada, né? Ela vai ser a criação que em vez de ser do zero, né? Igual eu puxo um bloquinho de grupo aqui, por exemplo, se eu puxo um bloco de grupo aqui e entro nele, ele vai estar vazio, né? Então, assim, Beleza. ele não vai ter nada. A única diferença da criação do bloco pelo criador aqui, né? É que em vez de ele vir vazio, ele já vai vir com os blocos que eu selecionei. Só que a partir dali eu posso alterar o grupo à vontade. Além de que eu posso também
inserir coisas dentro dele, né? Uma coisa que é interessante só ser falada é, ele só vai seguir algumas regras, por exemplo, eu tenho esses 2 blocos e esse bloco está sendo ligado nesse, por exemplo. Eu não consigo fazer essa ligação aqui, por exemplo. Se eu tentar fazer, ela vai dar erro. Por quê? Porque eu não consigo ligar esse bloco dentro do grupo a esse carinha aqui. Porque o bloco de grupo ele não tem ligação, tá vendo? Então, ele vai seguir. Basicamente, essa é a única regra, né? Então, se eu tiver uma ligação saindo da minha seleção, né? Ou seja, a minha seleção é esses 2 blocos. Eu tenho uma ligação saindo dela. Se eu tiver uma ligação saindo ou uma ligação entrando nessa seleção, eu não vou conseguir fazer esse movimento, né? Eu não vou conseguir mover esse bloco porque, em tese, ele é um bloco que não poderia estar dentro de um grupo. Então, eu precisaria apagar esse cara, selecionar aqui e aí sim mover esse bloco. Essa é a única questão. Depois que esse bloco foi criado, seja por aqui ou enfim, arrastando, eu posso alterar ele do jeito que eu achar melhor. Se eu precisar excluir depois uma coisa lá dentro, adicionar um bloco novo, enfim, qualquer coisa nesse sentido eu posso fazer que não vai ter problema nenhum. E se precisa mandar uma ligação pra fora do grupo, só usar o bloco de direcionador, né? Daí tu Isso, direciona pro só vai ser nomezinho uma lá. diferença. Por exemplo, eu preciso que esse bloco seja ligado aqui. Eu vou mover esse cara pra dentro do grupo e lá dentro do grupo eu uso um direcionador movendo para cá. Só essa é a única diferença do bloco de grupo para uma ligação padrão, né? Ah, beleza, entendi. Valeu, Ian. E Vitor? Eu acho que é isso, pessoal. A gente continua aqui mais uns minutinhos, se vocês tiverem dúvidas, mas obrigado pela apresentação, e foi boas novidades, né, que tu trouxe pra gente. E é isso. Se vocês quiserem perguntar, escrever no chat, fiquem à vontade que a gente fica aqui mais um tempinho, certo?